Controle-se. Este é um imperativo importante, que diz respeito ao autocontrole. Você gostaria de saber como desenvolver o autocontrole em sua vida? Então fique até o final deste vídeo e aprenda a visão do Evangelho sobre o autocontrole. Sobre você, eu desejo a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Seja bem-vindo, seja bem-vinda para esta 7ª e última mensagem da série O que fazer com os nossos erros. Você que está chegando agora pode procurar aqui no canal pela playlist com este título e assistir os episódios anteriores. E para nós tratarmos do nosso assunto de hoje, nós vamos ler a escritura que está em Gálatas, capítulo 5, versículos 22 e 23, que nos diz assim: Mas o fruto do Espírito é temperança. Contra essas coisas não há lei. Você deveria ter medo de si, medo do que é capaz de fazer, porque todos nós temos a capacidade de estragar tudo, em algum nível. Muitos já fizeram isso, porque não tiveram medo suficiente de si mesmos. Alguns reconhecem que colocaram tudo a perder e hoje gostariam de voltar ao passado e sabem que não podem fazer isso. Outros continuam com o pescoço duro a respeito dos seus erros e dizem para si mesmo: eu fiz e faria tudo de novo. Porém, outros sabem desde antes desse potencial que têm de colocar tudo a perder e têm medo de si mesmos. E dizem para si: tenho medo de estragar tudo, tenho medo de pôr tudo a perder. O nosso coração tem segredos que podem fazer tudo vir ao chão. Nossas conquistas, nossa paz, nossos relacionamentos, nossa carreira, nossa sobriedade. É verdade que temos o potencial de errar, mas não precisamos colocá-lo em prática livremente. Bloqueios existem para serem usados. A selva existe para animais selvagens, e jaulas e correntes existem para animais perigosos. Assim também existem bloqueios para conter a nossa capacidade de ruir as coisas. Na vida não existe somente a possibilidade de errarmos, existe também a possibilidade de limitarmos o alcance dos nossos erros. O Evangelho nos mostra que o reino de Deus deixou um recurso à disposição de pecadores arrependidos. Na linguagem bíblica, isso quer dizer que esse recurso está à disposição de errantes que passaram a mudar sua maneira de pensar. Esse recurso é um bloqueio poderoso, e esse bloqueio é o segredo que já transformou terríveis pecadores em santos. A verdade do Evangelho é essa, que a sua vida está sob controle quando os seus erros estiverem sob controle. O fato é que a nossa vida tem diversas dimensões. E a Bíblia fala de uma dimensão que é voltada para a nossa elevação pessoal. Nessa dimensão, os erros podem ser controlados e limitados. E nós diminuímos assim a chance de pôr tudo a perder. A Bíblia nos fala de uma espiritualidade poderosa presente no Evangelho. O texto que nós lemos fala sobre o fruto do Espírito. A vida no Espírito, o fruto do Espírito, é um tipo de espiritualidade que capta a essência das coisas. Essa espiritualidade é capaz de cumprir a essência das coisas sem nem mesmo conhecê-las. Esse tipo de espiritualidade é posta em ação através do Espírito Santo. Na Bíblia, o Espírito Santo é o Espírito de Deus e, por vezes, no Novo Testamento é chamado de o Espírito de Cristo. O Espírito Santo na Bíblia é um aspecto de Deus que trata das coisas desta terra e, de forma específica, dos detalhes da vida humana. Você que em algum momento achou que Deus é tão grande que ele tem coisas melhores para se importar do que a sua vida insignificante, saiba que você está errado, porque a Bíblia revela o Espírito Santo, que é Deus tratando com os detalhes mínimos da vida humana. O Espírito Santo é chamado de o Espírito de Cristo ou o Espírito de Jesus, pelo fato de Jesus ter sido o homem, o ser humano de carne e osso que cumpriu o projeto eterno de Deus. O Espírito de Cristo, numa pessoa, reproduz características de Cristo na vida dessa pessoa. Então,
esse fruto do Espírito, essa vida no Espírito, trata-se de uma espiritualidade profunda, penetrante e prática. A Bíblia nos diz também que essa espiritualidade opera o domínio próprio. O texto nos diz que o fruto do Espírito é temperança. A palavra temperança, ou em algumas versões domínio próprio, vem do grego enkrateia, que significa autocontrole, ou seja, controle de si mesmo, autodomínio, domínio interior ou continência. É a capacidade dada pelo Espírito de contermos os nossos próprios impulsos e nossas próprias inclinações. O domínio próprio traz o equilíbrio entre o que é ideal e o que é real. O ideal seria nunca errarmos, mas a situação real é que nós erramos e o erro está conosco pelo resto da nossa vida. O domínio próprio, por sua vez, resolve essa tensão. Já que o erro é uma realidade em nossa vida, então nós colocamos uma coleira nele, nós colocamos limitações nele. Com isso, nós prendemos por um lado o nosso erro e por outro lado ficamos livres para sermos quem somos, para expressarmos a nossa real personalidade. A Bíblia diz ainda que o domínio próprio que vem do Espírito Santo vai além da lei. O texto que nós lemos diz que contra o fruto do Espírito não há lei, não há restrições. Quem não vive na espiritualidade do Evangelho pensa que a lei é o máximo da vida social, da vida civilizada, quando na verdade não é. A lei é a coisa mais básica que existe em qualquer sociedade, porque a lei não existe para desenvolver ninguém. A lei existe para conter os desatinos das pessoas, e a lei tenta fazer isso através da ameaça de punição. Sendo assim, viver somente para cumprir as regras da lei é viver de maneira restrita, é viver restrito ao mundo do não, sem conhecer o mundo do sim. Já quem vive na espiritualidade segundo Cristo vai além da lei, porque essa espiritualidade nos leva a cumprir tanto o que a lei diz, como também o que a lei não diz. A espiritualidade segundo Cristo faz o que a lei previu, mas também faz o que a lei nem chegou a prever. O Espírito Santo que produz o domínio próprio não vive no básico da vida, ele vive na dimensão da elevação da vida. Sendo assim, viver na perspectiva do Espírito Santo é viver na dimensão que transpõe o erro e deixa a nossa vida livre para se expressar e para revelar quem de fato nós somos. Portanto, saiba que a tua vida não apenas pode estar sob controle, ela pode se desenvolver. Porque o objetivo do Evangelho não é ter a tua vida sob controle. O objetivo é ter os teus erros sob controle. Porque com os erros sob controle, o principal risco é anulado. O objetivo do Evangelho é que a vida em você seja livre. A vida que há em você deve ser livre para uma expressão autêntica da tua vivacidade, a expressão da tua essência em Deus. A vida em você foi feita para se expressar, para expressar os teus potenciais e para expressar as possibilidades da própria vida. A vida em você não foi feita para ficar bloqueada pelos teus erros, não foi feita para ser barrada pelas tuas manias, teus vícios, teus desatinos e tuas teimosias. A vida em você deve ser livre para expressar a imagem de Deus. E essa imagem te chama para frente e para cima. E essa imagem de Deus quer ter um quartel-general dentro de você, através da vida no Espírito, do Espírito de Cristo, da vivência da espiritualidade segundo o Evangelho de Jesus. Essa é a proposta do Evangelho para você e para todos nós. Esta foi a nossa mensagem de hoje. Espero que tenha sido apropriada para você. Se inscreva no canal, você que ainda não é inscrito ou não é inscrita, para que você possa acompanhar as mensagens todas as semanas. Um forte abraço, fique com Deus e até a nossa próxima mensagem.